Uma impressora para todas governar. E se você pegou essa referência, comenta aí para eu saber. Foi com um desejo ardente de escapar das coisas tradicionais do mercado de impressão 3D que 5 ex-funcionários da empresa DJI, que é mundialmente conhecida pela fabricação de drones, fundaram a empresa Bambu Lab. E por que eu tô te contando isso? Porque foi essa decisão deles que simplesmente deu uma virada no mercado de impressão 3D. E se por um acaso você ainda não conhece as impressoras 3D da Bambu Lab, então se prepara para conhecer a X1 Carbon, que é a impressora 3D que eu tô trazendo na análise do vídeo de hoje, porque eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai querer uma para você também. E antes de mais nada, eu tenho que agradecer demais o pessoal da empresa 3D Touch, que não mediu esforços para que essa impressora 3D chegasse até o 3D Geek Show, para que eu pudesse fazer uma análise completa para você. Aliás, eu já quero dar também os parabéns para a 3D Touch, porque até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, eles são os únicos representantes oficiais da Bambu Lab no Brasil. Que moral, hein, 3D Touch? Ó, parabéns! Bom, e apesar dessa impressora 3D ter me surpreendido muito positivamente, você vai ver que ainda assim ela tem alguns probleminhas. Então, se você não quiser perder nenhuma informação, assiste esse vídeo até o final. Combinado? Toda a minha experiência com a X1 Carbon foi muito boa, e isso inclui até mesmo a retirada dela da caixa e executar os primeiros passos para deixar ela pronta para funcionar. Tudo é muito simples e fácil de seguir, mas infelizmente está tudo em inglês e isso pode ser um pouco ruim para algumas pessoas. Aliás, todo esse processo de retirar ela da caixa, colocar ela para imprimir pela primeira vez, está disponível lá no Instagram do 3D Geek Show, já que a gente transmitiu tudo ao vivo no dia e o vídeo ficou gravado lá no perfil. Então, se você quiser ver como foi, é só dar uma olhadinha lá no Instagram do 3D Geek Show, beleza? E logo de cara você já percebe que essa é uma impressora 3D diferenciada pela estrutura dela. Toda a estrutura da X1 Carbon é feita com alumínio, que além de contribuir muito para o aspecto da beleza, também ajuda muito na questão da durabilidade e da estabilidade da impressora durante os movimentos em alta velocidade. E sim, ela é bem rápida, como você vai ver daqui a pouco. Outra coisa que eu achei legal é que tanto a porta da frente como a tampa na parte superior da impressora são de vidro. E isso, na minha opinião, dá um aspecto bem mais premium para a impressora, ao contrário do uso do acrílico, por exemplo. Mas há quem prefira o acrílico por achar que o vidro é mais frágil. Então, nesse caso, é mais uma questão de gosto mesmo. O sistema de movimentação da X1 Carbon também é um pouquinho diferente do que normalmente a gente encontra nos modelos de impressoras 3D mais comuns do mercado. Isso porque ela usa o sistema de movimentação chamado Core XY. Nesse sistema, diferentemente do sistema cartesiano, por exemplo, o movimento do eixo X e do eixo Y é controlado por dois motores que se movem em conjunto, permitindo que o hot end circule livremente pela mesa em qualquer direção horizontal. Isso significa que a mesa da impressora não se movimenta para frente e para trás. O único movimento que ela faz, na verdade, é para cima e para baixo. Por conta disso, essa impressora consegue atingir velocidades bem mais altas na impressão sem perder a qualidade. Outro ponto que ajuda bastante na estabilidade dos movimentos é a presença de 3 fusos trapezoidais na impressora 3D. Além disso, ainda é possível ver a presença de 2 guias lineares que também ajudam na estabilidade e fluidez durante os movimentos de subida e descida. A mesa dessa impressora 3D foi algo que me surpreendeu bastante também. Nela você encontra essa superfície magnética revestida com um PEI. E, para minha surpresa, ela vem com 2 lados utilizáveis. Um lado para você utilizar com os filamentos PLA e o outro lado para utilizar com basicamente todos os outros filamentos, como o ABS e o PETG, por exemplo. Inclusive, na hora de fazer o fatiamento da sua peça lá no computador, escolher qual lado da mesa que você está usando é uma etapa importante do processo e o fatiador até te avisa se caso você escolher um filamento que não é adequado para aquele lado da mesa, por exemplo. Um ponto que eu achei negativo é que você não pode substituir essa superfície magnética por qualquer outra. Isso porque essa impressora 3D tem vários
recursos inteligentes que funcionam sozinhos. E a mesa tem umas pequenas marcações que são muito importantes durante o processo de impressão. E sem essas marcações, a impressora meio que se perde e não consegue continuar. Eu confesso que eu não testei se dá para desligar isso em algum lugar e se alguém souber essa informação, então comenta aí pra gente saber, beleza? Mas, se caso não der para desligar e se você precisar substituir a mesa por algum motivo, você vai precisar comprar uma mesa original da Bambu Lab. Ela tem uma área de impressão que, na minha opinião, poderia ser um pouquinho maior, mas que ainda assim é uma área de impressão bem razoável. A área de impressão dela mede 25,6 centímetros no eixo X, 25,6 centímetros no eixo Y e adivinha, 25,6 centímetros no eixo Z também. E como eu já falei, eu achei que ela poderia ser um pouquinho maior, mas ainda assim eu consegui imprimir coisas bem grandes nela, como por exemplo esse capacete aí do Deadpool e também essa máscara do Homem-Aranha, que ficaram bem legais e couberam certinho na mesa de impressão. A X1 Carbon tem um sistema de extrusão do tipo Direct Drive. Isso significa que a entrada do filamento na extrusora e a saída dele lá no hot end ficam bem próximas. E apesar de eu ter gostado bastante da maneira como o filamento é alimentado de forma automática pela impressora, esse sistema tem um probleminha crônico. Muitas vezes, o tubinho PTFE que faz a ligação na extrusora não está em um ângulo correto para o filamento entrar nela. E aí, simplesmente a impressora não consegue alimentar a extrusora com o filamento e acaba dando uma mensagem de erro na tela. A solução é você pedir para a impressora tentar novamente e com a mão ajeitar o ângulo do tubinho PTFE para que o filamento consiga entrar corretamente na extrusora. Bom, eu passei por isso diversas vezes e é bem frustrante chegar e ver que a impressora ficou parada por um bom tempo por causa desse problema. Mas, felizmente, a comunidade 3D já resolveu esse problema pra gente. Então, bastou eu imprimir essa pequena pecinha que faz o ajuste do ângulo do tubinho PTFE na entrada da extrusora e eu nunca mais tive esse problema aí com a X1 Carbon. De qualquer forma, é um upgradezinho que você vai ter que fazer por conta desse probleminha que essa impressora 3D tem. O hot end da X1 Carbon também é bem poderoso e consegue chegar em uma temperatura de até 300 graus rapidamente. Ele é todo de metal, o que a princípio poderia prejudicar a impressão dos filamentos PLA e PETG, por exemplo, mas na verdade é justamente o contrário. Todo o sistema é tão bem construído que esse hot end consegue ter uma vazão de até 32 milímetros cúbicos por segundo. E só para efeito de comparação, uma Ender 3, por exemplo, consegue no máximo uma vazão de 15 milímetros cúbicos por segundo. Ou seja, é mais que o dobro, né? E tudo isso aliado ao sistema de movimentação Core XY, que eu já citei antes, permite que essa impressora 3D consiga imprimir em até 500 milímetros por segundo tranquilamente. Aliás, um dos pontos fortes dessa impressora 3D e que me conquistou muito é o tempo de impressão super reduzido que ela consegue nas impressões 3D. E como eu já mencionei, sem comprometer em absolutamente nada a qualidade das impressões. Mesmo com uma resolução mediana, como por exemplo 0,2 milímetros de altura de camada, a impressão já fica maravilhosa sem nenhum esforço. E muito disso se deve ao fato dessa impressora 3D usar inteligência artificial durante as impressões. E não, você não entendeu errado não. Essa impressora 3D tem dois sensores muito importantes, além de um algoritmo para acertar o nivelamento da mesa, que fazem toda a diferença quando a gente está falando de controle de qualidade. O primeiro sensor é chamado de LiDAR. Esse sensor tem várias funções importantes na X1 Carbon. Ele verifica a altura do bico em relação à mesa da impressora para ajudar no nivelamento. Ele também faz uma inspeção na primeira camada da impressão para saber se está tudo ok. E se caso não tiver, ele te avisa e fica esperando para ver se você quer continuar a impressão ou se você quer parar ela. E além disso, ele também ajuda a calibrar o fluxo do filamento que está saindo pelo bico da impressora e faz todos os ajustes necessários para que o fio do filamento fique perfeito durante a impressão.
Não é feitiçaria, hein? É tecnologia. O segundo sensor é analógico e ele faz um escaneamento em vários pontos da mesa da impressora. E, trabalhando juntos, em combinação com a inteligência artificial, esses dois sensores entregam o sistema de nivelamento de mesa mais preciso que eu já vi até hoje aqui no canal. E tudo isso sem nenhum esforço do usuário. Tudo de maneira automática. Olha, para quem conheceu os primórdios da impressão 3D e já apanhou muito com nivelamento na vida, é simplesmente lindo de ver um sistema como esse. Bom, e claro que eu não poderia deixar de falar também sobre o módulo AMS. Esse módulo, na verdade, é um opcional. Você não precisa dele para usar a X1 Carbon, mas eu te garanto que assim que você conhece o potencial dele, você fica viciado. Então, eu preciso falar dele nessa análise também. Bom, e se caso você não saiba, a AMS é uma abreviação para Automatic Material System, ou Sistema Automático de Material em português. Ele comporta até 4 filamentos de uma única vez. Isso significa que você consegue imprimir colorido desde que você use apenas 4 cores de filamentos por vez durante a impressão. Isso se você só tiver um módulo AMS, é claro. E eu digo isso porque você consegue ligar até 4 módulos AMS na X1 Carbon. Ou seja, se você ligar 4 módulos AMS nessa impressora 3D, você vai conseguir imprimir com até 16 cores diferentes na mesma impressão 3D. É loucura isso ou não é? O módulo AMS é totalmente integrado na impressora 3D. Quando você coloca o filamento na entrada dele, ele mesmo já se encarrega de fazer o resto do processo. A única coisa que você precisa se preocupar é colocar as informações corretas no LCD da impressora, como por exemplo, o tipo de filamento que você está usando e a cor dele. Isso vai ser importante depois, lá no momento de fatiar as peças dentro do fatiador. Um ponto que eu achei muito legal do AMS é que ele é totalmente fechado, e isso ajuda muito a proteger contra poeira e umidade aí nos filamentos. E aliás, ele também tem um sensor de umidade dentro dele, que te avisa quando tem bastante umidade lá dentro. E, felizmente, mais uma vez, a comunidade 3D já achou uma solução para isso também. Eu imprimi essas pequenas cases e coloquei ali dentro sílica em gel. Elas ficam perfeitamente posicionadas dentro do AMS e não prejudicam em nada a movimentação dos filamentos. E ajudam bastante a reduzir a umidade ali dentro. E vamos falar da principal vantagem de usar o módulo AMS, né? A impressão 3D colorida. É sério, é um caminho totalmente sem volta depois que você experimenta essa experiência. Eu já tinha experimentado imprimir colorido em algumas impressoras 3D com dupla extrusão antes, mas nada se compara com a facilidade e a qualidade que a X1 Carbon com o módulo AMS entregam no resultado das impressões 3D. O resultado não parece que foi feito em uma impressora 3D, e sim que foi comprado em uma loja qualquer. A qualidade das impressões que eu fiz nessa impressora 3D é realmente impressionante, como você pode conferir aí no vídeo. Se eu pudesse listar, eu diria que, além da velocidade de impressão, um outro ponto forte desse modelo de impressora 3D é a impressão colorida. Mas nem tudo são flores, né? E aqui a gente tem um ponto bem negativo que eu não posso deixar de comentar a respeito da impressão 3D colorida. Ela é de fato maravilhosa, mas é também uma grande fonte de desperdício de filamento. Aqui nessa caixa você pode ver todos os restos de filamentos de todas as impressões que eu fiz até hoje com ela, que ela literalmente joga fora para poder imprimir colorido. Então, dá para ver que o desperdício de filamento é enorme, né? E eu confesso que isso assusta um pouco, principalmente quando a gente começa a quantificar os valores gastos com o desperdício. Mas, como eu já falei, imprimir colorido é um opcional desse modelo de impressora 3D. Então, se você vai querer fazer isso ou não, é uma escolha sua. E nesse ponto, a gente encontra um outro ponto negativo também. Toda vez que a impressora vai fazer uma troca de cor, ela precisa jogar fora um pouco de filamento, como eu já mencionei, certo? E ela tem uma área de despejo para fazer isso. O grande problema é que, com o tempo, essa área de despejo vai ficando sobrecarregada. E quando isso acontece, a impressora emite uma mensagem de erro dizendo que você precisa limpar essa área de despejo. Tá,
Mas até aí tudo bem, né? O problema é que isso acontece com uma frequência muito grande. Então, quando você deixa a impressora funcionando sozinha, por exemplo, ela vai ficar parada por um bom tempo esperando você limpar os filamentos daquela região. E isso atrasa muito o tempo de impressão. Eu tentei algumas soluções que a comunidade 3D disponibilizou na internet, mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, nenhuma funcionou, infelizmente. Se caso você que está assistindo esse vídeo souber de alguma solução, então, ó, por favor, deixa um comentário aí, beleza? Outro ponto positivo dessa impressora 3D, na minha opinião, é o LCD. Ela tem um display de alta resolução que é touchscreen colorido. Ele tem 5 polegadas e um tempo de resposta muito bom. Algumas funções dentro do LCD eu achei que estão um pouco escondidas e não ficaram muito intuitivas, como por exemplo, a possibilidade de excluir um objeto durante a impressão. Essa função é muito útil se caso você tem muitos objetos na mesa da impressora e um desses objetos deu algum tipo de falha. Ao invés de parar a impressão inteira, você simplesmente exclui aquele objeto da impressão e a impressora continua imprimindo os outros normalmente. Mas para acessar essa função, você tem que pressionar um botãozinho que fica bem escondido ali no canto inferior esquerdo da tela. Eu mesmo demorei para saber que tinha essa função na impressora. Mas tirando essas funções que estão um pouco escondidas, as outras funções são mais intuitivas e fáceis de serem acessadas. E infelizmente toda a interface está em inglês, então algumas pessoas podem ter certa dificuldade para acessar as funções ou até mesmo entender as mensagens que aparecem no LCD. Mas quem sabe logo logo a gente não vê o idioma português aparecendo no LCD agora que a Bambolab está vindo para o Brasil, né? Ó, vamos torcer. E uma coisa muito legal da X1 Carbon é que ela já vem com uma conexão Wi-Fi. Isso significa que você tem o controle total da impressora diretamente do fatiador ou até mesmo do aplicativo do celular, que eu já vou falar daqui a pouco. E apesar da Bambolab divulgar que a X1 Carbon tem compatibilidade com vários fatiadores do mercado, eu só utilizei o fatiador Bambu Studio com essa impressora 3D. E eu tenho certeza que se você começar a usar ele junto com essa impressora 3D, você não vai mais querer usar outro fatiador. Isso porque ele tem integração total com essa impressora e facilita muito o processo de impressão 3D. Fora isso, alguns sites, como por exemplo o MakerWord, já disponibilizam os modelos prontos e configurados para que qualquer pessoa possa fazer o download e abrir diretamente no Bambu Studio. Ou seja, você não vai precisar configurar nada. O próprio download já vai abrir o Bambu Studio para você com a peça pronta para ser impressa. Isso, para quem não entende muito de impressão 3D, ajuda muito. E claro que não podia faltar nesse conjunto todo uma câmera, né? A X1 Carbon vem equipada com uma câmera Full HD que consegue gravar as impressões e fazer vídeos incríveis. E antes de imprimir qualquer objeto, você pode escolher se vai querer que ela grave os time-lapses da impressão ou não. O único problema é que para fazer isso você precisa colocar um micro SD card lá no LCD da impressora para poder armazenar os vídeos. Caso contrário, ela não vai salvar os time-lapses em lugar nenhum. Outra coisa legal dessa câmera é que ela consegue detectar se algo deu errado na impressão. Mas quando eu digo algo deu errado, eu estou me referindo ao que eles chamaram de espaguete, que são aqueles fios de filamentos que podem aparecer durante uma impressão que deu errado. Se isso acontecer, a impressora vai conseguir detectar, pausar a impressão e dar uma mensagem na tela. E claro que para conseguir gravar esses vídeos e poder fiscalizar a impressão, é preciso uma boa fonte de iluminação, né? Por isso, a X1 Carbon tem uma barra de LED na parte superior esquerda que consegue iluminar bem o interior da impressora. E como eu já comentei, é possível também instalar um aplicativo no celular que é capaz de controlar a impressora em qualquer lugar que você tiver. Não só controlar, como também ver pela câmera o que está acontecendo no momento. Então, eu não preciso nem falar o quanto isso é útil no dia a dia, né? Outra coisa que eu achei muito legal nessa impressora 3D é que ela avisa quando é necessário algum tipo de manutenção. Por exemplo, passar graxa nas guias ou fazer um aperto nas correias. Tudo de forma automática. Para quem é meio esquecido, como é o meu caso, isso é simplesmente sensacional, porque a impressora 3D não te deixa esquecer quando ela precisa de uma pequena manutenção para garantir a qualidade das peças. E
Claro que eu tenho que comentar um ponto negativo dessa impressora 3D, que é o preço, infelizmente. Com todos esses recursos e a qualidade que esse modelo de impressora 3D tem, o preço dela é bastante salgado. Se você optar em comprar somente a impressora 3D sem o módulo AMS, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, ela tá custando na faixa aí dos R$14.000. Se você optar por já comprar o combo que vem com o módulo AMS junto, ela custa na faixa aí dos R$16.000 mais ou menos. Esse preço varia um pouco porque depende muito de quando tem alguma promoção. E, como eu já mencionei, a representante oficial da Bambu Lab no Brasil é a 3D Touch. Se caso você tiver interesse em adquirir uma impressora dessa, eu recomendo que você entre em contato com a 3D Touch. Através deles, você vai ter acesso a todos os distribuidores que têm os modelos da Bambu Lab de forma credenciada pela própria Bambu Lab. Isso significa que você vai ter todo o suporte e garantia oficial da Bambu Lab se caso der algum problema com a sua impressora 3D. E para resumir então, a X1 Carbon entrega uma qualidade absurda nas impressões 3D com uma velocidade muito rápida. E se a gente não considerar o desperdício de filamento, a utilização do módulo AMS em conjunto com essa impressora 3D aumenta muito o valor percebido das peças que ela produz, sem muito esforço e sem nenhum tipo de acabamento ou pintura. O preço realmente não é algo atraente, mas por todos os recursos e a qualidade que essa impressora 3D tem, eu sinceramente acho que vale cada centavo do investimento. E definitivamente é uma impressora 3D que eu posso recomendar para quem está querendo começar na impressão 3D. E olha, tem uma coisa que eu nunca falei em nenhuma análise até hoje. Normalmente eu falo que o equipamento da análise tá entre os melhores que eu já testei, né? Mas a X1 Carbon eu posso afirmar com todas as letras que é a melhor impressora 3D que eu já testei até hoje. Inclusive, depois de testar ela por tanto tempo, é assim que eu tô me sentindo. E se você não entendeu essa piada, vai assistir Senhor dos Anéis porque é um filme bom demais, hein? Ah, e se você chegou até aqui, deixa um comentário aí pra eu saber que você viu essa cena, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se ele te ajudou, já deixa aquele like gostoso aí, hein? Assim eu consigo continuar trazendo cada vez mais vídeos como esse que vão te ajudar na impressão 3D, combinado? E a gente se vê nas outras redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau!